E aí pessoal, tá chegando aí, legal, boa. Grande Rafa, ô Luciana, tudo bem, legal. Wallace, grande Giovanni, é, vamos começar nesse ritmo. Obrigado. Oi Francine, tudo bem? Quanto tempo, hein? Vamos tocando. Boa pessoal, boa. A gente vai começando assim aos pouquinhos, né? Esperando o pessoal chegar, porque hoje a gente tem um conteúdo aqui muito bacana que, na verdade, né, para quem já está aqui e já me conhece, valeu, brother, tamo junto. Para quem já me conhece, sabe que eu tenho esse projeto aqui já há bastante tempo, tá? É um projeto que a gente vem tocando aqui e que hoje eu vou startar de um jeito que sempre foi o nosso objetivo, tá? Era falar exatamente sobre as técnicas, né, de marketing digital imobiliário e sobre aqueles mitos que todo mundo fala sobre portal, sobre site, sobre Google, sobre Facebook, rede social. E eu acho bacana pra caramba a gente começar já botando lenha na fogueira e falando as verdades aí que o mercado precisa ouvir. Vou esperar chegar mais gente aí. O pessoal tá pedindo aqui o link. Eu tô enviando por aqui também, tá? Mas enquanto isso, a gente ouvindo a trilha sonora aqui do Homem de Ferro. Isso aqui não tem como passar essa quarentena aí sem se motivar nesse sentido. Esses caras são bons demais. Tá, pessoal? Ativa aqui o aviãozinho, pega aqui o link, envia para todos os contatos que vocês têm, para a gente poder aumentar cada vez mais essa rede aqui de contato, de compartilhamento, tá? De informações. Legal, Claudinei tá aí também, grande mestre. Deixa eu só ver aqui o que estão me pedindo. Opa! Tem alguém aqui querendo falar comigo desesperadamente no WhatsApp. Tô mandando aqui. Opa. Legal, legal. Pessoal, pega o aviãozinho, só enviar aí para os contatos de vocês, tá? Porque o que a gente vai falar são coisas muito, muito, muito importantes aí para o dia a dia, né? Das imobiliárias. E para quem trabalha com um pouquinho de atenção no marketing aí, para quem pensa um pouquinho mais em gerar resultados através da internet, tá? Eu acho que a gente vai começar uma série muito bacana durante a semana toda, tá? E quem quiser acompanhar, todo dia às 5 horas da tarde, eu vou trazer muita gente boa para conversar comigo aqui e levar essa informação para todos vocês, tá? Tô aqui com... Legal ter a Francine, o pessoal aqui do portal imobiliário. Isso é bacana também para a gente trocar essas informações. Luciana da W Martins. Isso aqui é... Opa! Grande Marlon. Marlon, quando muito tempo que a gente não se fala, hein, Marlon? Legal. Ah, Cristiane. Exemplo de profissional. Isso aí em todo lugar que eu vou, que eu conheço pessoas, eu sempre uso a Cris como exemplo, tá? Era uma profissional de CLT e que resolveu embarcar no mercado imobiliário como corretora e hoje é um exemplo de sucesso. Quer saber o que é sucesso? Conversa com essa mulher aqui, ó, Cristiane. Top! Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu tive essa ideia, né, de montar essa live aqui. Esse é um projeto que a gente já tem há alguns anos, já há mais de 5 anos. E a ideia é falar um pouco mais sobre mitos e verdades do mercado imobiliário. Algumas pessoas falam que a gente leva muita informação de forma empírica, né? Quem está montando uma imobiliária agora, ou quem está chegando na imobiliária agora, sabe que muita coisa veio lá de trás ao grande Gelder. Grande Gelder, cara, ó, um abraço, um beijo pra você no teu coração, tá? Você mora aqui, ó.
meu coração, cara. Um beijão e parabéns, né? O mais novo papai aí do Brasil. Esse cara aí é top, 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 meu amigo, meu irmão. Um grande abraço para você. Beijão no neném. Cara, tô muito feliz aí por você. Só você sabe o quanto eu queria estar fazendo isso também, querendo falar um pouco mais sobre esses mitos e verdades, tá? E a gente está e a gente está aqui nesse momento agora tentando passar um pouco mais dessas informações. Bom, em algum momento eu sei que vai ter gente que vai falar, putz, cara, isso não é verdade, ou então alguma coisa que eu já fiz, já testei e não deu certo. Talvez você não tenha testado da maneira correta. Então, eu quero seguir essa semana aqui falando sobre vários experimentos, né, que eu já fiz, já aprovei, testei e aprovei, né, nas imobiliárias. E como a gente faz muita coisa fora da curva, fora da caixa, então o pessoal às vezes fica meio assustado, né? Fica muito assustado com aquilo que a gente faz. Então são técnicas muito avançadas, tá? Que são embasadas em números e que geram resultados de fato para as imobiliárias. Então, o que eu venho fazendo, né? Eu analiso muito os números das imobiliárias. Eu acabei de desenvolver agora uma plataforma que é uma calculadora online, onde você vai conseguir calcular todos os custos da imobiliária, custo fixo, custo por lead, custo por fechamento de negócio, receita recorrente mensal, anual, e isso é muito importante para que você consiga ter ali o seu controle. Mas isso é só a ponta do iceberg, tá? Por que é a ponta do iceberg? Porque a partir desse cálculo inicial, você vai conseguir, aí sim, você vai conseguir ter um direcionamento para todas as outras estratégias que você vai querer implementar na sua imobiliária. Pô, legal, estou aqui com Anderson Pires, alguns de vocês aqui já conhecem, o grande Anderson. Ele foi consultor de uma empresa que é uma fornecedora de CRM imobiliário e hoje é um grande parceiro, né, que a gente tem aqui na Leadmob. E a gente troca figurinha sempre. E é o cara que colou comigo durante 2 anos, aprendeu bastante sobre as nossas estratégias e resolveu montar uma imobiliária no interior de São Paulo. E que essa imobiliária dele hoje é exemplo de sucesso no interior de São Paulo, sem investir muito. E é o tipo do cara que pega todas essas estratégias, analisa semana após semana. Ou seja, enquanto todo mundo faz análises mensais, semestrais, bimestrais, ele faz análise semanal. Então eu acho muito bacana, a gente troca figurinha quase todo dia para aumentar esse resultado da imobiliária dele. E ele tem um ponto muito importante que eu sempre acreditei nisso, né? Que é o pouco investimento, mas direcionado para uma ferramenta que realmente traga resultado e que vai aumentar e agregar cada vez mais esse resultado na imobiliária. Então, Anderson, seja bem-vindo, tá? Você vai falar um pouco mais aqui, até mesmo para poder esclarecer muito mais sobre esses pontos que eu venho falando. E eu queria também agradecer agora a entrada do Bruno Florentino. Esse cara é 10, é um cliente nosso da Leadmob também. E ele é um dos exemplos de uma das estratégias que nós já implementamos na imobiliária, e o resultado dele também foi absurdo, né? Então, legal aí, Bruno, seja bem-vindo, boa tarde para você, um forte abraço, tá, meu amigo? E vamos lá. Bom, falei muito, mas não falei nada ainda. Vou falar para vocês o seguinte, como que a gente vai começar? Vai ser uma semana inteira, tá? Que eu vou trazer aqui muitos cases, tá? De algumas imobiliárias. Eu não vou dizer o nome das imobiliárias, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Bom, essa estratégia funcionou em determinado lugar. Essa estratégia aqui não funciona. Não faça isso, que senão você não vai ter resultado.
Ah, se você existem alguns mitos, né? Ah, eu mando para o portal imobiliário minha carga manual ou mando automática? Que tipo de anúncio eu preciso fazer? O que eu preciso fazer no meu site para que meu site dê resultado? Então, isso tudo a gente vai. São pontos que nós vamos abordar aí a semana inteira. Então, para começar, como eu estava falando sobre baixo custo, tá? Eu queria usar aqui o exemplo da Habit, agência imobiliária, tá? É uma imobiliária que o negócio dela é numa cidade do interior, né, de São Paulo, mas uma cidade com 100 mil habitantes, mas se aplica a grande parte das cidades do Brasil inteiro, tá? Os grandes centros, assim como São Paulo, Rio, até Campinas, e outros centros como Salvador, enfim, a gente pode adaptar esse modelo, tá? Mas é claro que esse modelo ele que a gente aplicou na Habit, a gente começou a testar com pequenos flags, ou seja, eu pego uma pequena parcela da minha carteira e começo a aplicar essa estratégia para depois eu aumentar gradativamente para toda a minha carteira de produtos. Então, qual é a estratégia da Habit, né? Anderson vai falar até melhor do que eu depois para poder validar essa informação. A gente pensou na redução de custos, mas um caminho de mídias que fosse muito estratégico e muito assertivo. Então a gente não implantou nenhum tipo de investimento nos portais imobiliários. Nós focamos no site da imobiliária e nas redes sociais. Tá? Então, eu vou jogar muito aberto com vocês aqui sobre todas as estratégias. Nesse caso aqui, a gente vai falar da Bit porque o Anderson está aqui e ele vai poder validar. Mas essas estratégias que são mais assertivas, né, com relação à análise do público, análise do produto e análise dos concorrentes, todas essas estratégias são vinculadas a dados de base que a gente tem do Brasil inteiro. Então, eu peguei vários dados do Brasil inteiro, compilei numa plataforma onde eu consigo mensurar ali que ponto estrategicamente você pode anunciar, né, em que mídia você pode anunciar e que aquilo vai te gerar retorno. Então, esse é um dos segredos que a gente tem aqui internamente. Tá? E outra, se você tem um site agora e pensa assim, poxa, será que meu site ele é um site matador, é um site muito bom, eu tenho uma boa presença no mercado? Se você acredita nisso, então faça uma análise do seu site. Faça uma análise de ranking page, faça uma análise de velocidade do Google. Depois vou deixar até um link aqui do PageSpeed para vocês fazerem essa análise e entenderem se o seu site ele roda bem na versão desktop e na versão mobile. Então você precisa entender se o teu site ele é muito bom e está sendo muito bem ranqueado com relação à busca orgânica. Por que eu foco na busca orgânica? Porque não adianta você montar uma base, né, pagando. Estou pagando, estou fazendo uma campanha atrás da outra, sempre campanha, campanha, campanha. E um dia, em algum momento, o Google vai pensar assim: poxa, se esse cara parar de pagar, eu vou ter que forçar esse cara a pagar novamente. Então eu vou baixar o posicionamento dele para que ele consiga pagar de novo, para que ele possa pagar de novo e aumentar o seu posicionamento. Consequentemente, seu lead não vai chegar. Tá? Então, a base tem que ser muito bem estruturada na busca, na busca orgânica do Google. Então, isso aí é um dos pontos principais que a gente tem como filosofia aqui na Leadmob. E até mesmo para validar isso e mostrar alguns números, eu tenho os números dele, mas eu acredito que ele passando os números vai ser muito melhor. Tá? Eu vou convidar aqui Anderson Pires, que ele é o CEO e o fundador da Habit, agência imobiliária na cidade de Monte Alto. Vamos lá, Anderson. Legal. Olha ele aí, tá chegando, hein? Beleza. Opa, convidando. Vamos ver. Opa,
Pessoal, vamos pegar aí o aviãozinho, vamos disparar para toda a nossa, para toda a rede de vocês aí, todos os contatos, vamos aumentar isso, vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, para a gente poder fazer com que o nosso mercado, o mercado imobiliário, seja realmente um mercado profissional, tá? Eu vejo muitas imobiliárias aqui que não têm atitudes profissionais, e eu acho que isso pode ser mudado, sim. Acho que esse momento agora dessa situação que a humanidade está passando, eu acho que é a virada de chave, tá? É a virada de chave para quem quer, é a virada de chave para quem quer realmente mudar, né, mudar o patamar da imobiliária, para quem quer entender como é que funciona o mercado digital e agora é o momento da gente se reestruturar. Anderson, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Me ouvem bem? Seja bem-vindo aí, cara. Tava até preocupado, né? Falando, pô, eu botando uma pilha aqui, falando que o Anderson tem resultados absurdos na internet e o cara sem internet. Não, não. Hoje o dia foi bem corrido e, bom, a gente conversou durante o dia, você viu. Eu tive um atendimento a cada 40 minutos hoje, entre captação e... Porque, além de tudo, como você sabe, eu ainda estou na operação, né? Eu ainda sou corretor, né? Aham. Então, eu faço captação, faço fotos, edito vídeos, acompanho o rapaz que eu tenho aqui hoje para mexer na minha mídia, tudo. Até fiquei feliz que eu vi aí que tem um dos meus corretores aí, Matheus Alex. Vou mandar um abraço para o Matheus. Matheus é um corretor também muito... Ele foi meu primeiro corretor aqui na Bit em Monte Alto, foi o primeiro cara que apostou, né? E fiquei feliz de ver ele aqui na live. Mas é isso. Bom, dando sequência aqui, né, eu no início, quando eu iniciei a Bit, até alguns meses atrás, eu estava no vermelho, com dificuldades aí financeiras, né, de dar sequência, por conta de que o meu capital que eu tinha para abertura dessa empresa, como você bem sabe, era muito baixo, né? Eu fiquei durante alguns anos na Engaia, mas eu continuei acreditando que o resultado ia vir. Eu me recordo, eu vi bastante pessoas aqui que estão aqui dentro, né? Olha que bacana, Juninho da Massa. Juninho, seja bem-vindo. O pessoal de Monte Alto está participando, legal. Eu vi aqui que eu tenho o Bruno Florentino, pessoa que eu conheço. Eu tenho meu primeiro cliente em Gaia na sala. Olha que orgulho. Luiz Pinciara. Eu quero primeiro dar um abraço em todo mundo aqui. Eu vi anteriormente que estava ali também o Chico Egito, que nós marcamos esse futebol e até hoje não jogamos, mas a gente vai jogar um dia ainda, Chico. Mas vamos lá. Dando sequência, vou contar um pouquinho da história de como surgiu a Bit, rápido, para não ser muito expansivo, né? Bom, quando eu não conhecia o mercado imobiliário, alguns anos atrás, eu respondi um anúncio de emprego quando eu retornei do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, aliás, com a ideia de ter lá uma franquia, né? Uma franquia de escolas de idiomas, que de onde eu sou oriundo, né? Eu sou oriundo do mercado de idiomas, da WhatsApp, né? Então eu cresci ali na área comercial da WhatsApp, com o Flávio Augusto da Silva, Edio Albert e outras pessoas. E eu criei uma rede de escolas de idiomas, né, que na época se chamava Waze School, né, no Mato Grosso. E eu acabei tomando uma volta de um sócio lá e perdi tudo e retornei para Campinas, né? Quando eu retornei para Campinas, eu trabalhava nessa data como Uber, né, quebrando um galho, e também pintava paredes de casas com meu sogro. E aí foi quando eu respondi esse anúncio da Engaia. E eu lembro que o anúncio falava assim: se você não é apaixonado pelo mercado imobiliário, se você é apaixonado, aliás, aqui é o seu lugar. E eu pensei, eu falei, olha, eu quero trabalhar, eu não posso, eu me apaixono fácil por esse mercado, né? Quando eu conheci a figura, não respondendo um anúncio, do Jean Philippe Dijon, um dos sócios fundadores da Engaia, junto com o José Eduardo e o Michael Malca, que me deram a oportunidade aí de eu estar trabalhando pela Engaia. Logo no começo me apresentaram a figura do Sidenir, né? Me recordo como se fosse hoje, que me disseram assim: olha, tem um cara lá do Rio de Janeiro, ele presta consultoria para imobiliária para os clientes nossos. O cara vai ficar 2 horas com você, mas resolve os problemas dele, que ele vai colocar você na boa com um monte de clientes lá, né? E vai te indicar muita gente. Foi essa fala que eu ouvi. E aí eu peguei, Venderam como você peixe. sabe, nós começamos a conversar naquele primeiro dia e tivemos 4 horas e meia de ligação telefônica na primeira vez que nós nos falamos, né? Foi muito produtivo.
Na sequência, eu acabei indo para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era uma região que o Engaia não tinha muito sucesso. Logo quando eu cheguei, eu já tinha uma reunião marcada com o Toninho, da Coluna. E depois, na sequência, o Eduardo me passou o Bruno Serpa Pinto, na Spin. O projeto estava nascendo ainda, era tudo muito sigiloso. Até que eu comecei a acompanhar o projeto da Spin. Hoje é uma das empresas que eu confesso que eu tenho como case para mim, é uma das empresas que eu me pareio, eu acompanho o que eles fazem, assim como eu acompanho o que a Selfie faz, assim como eu acompanho o que a Coluna faz, assim como eu acompanho muito com o que o Pinciara faz, como que eu acompanho o que outras pessoas e outras empresas daqui do estado de São Paulo, Brasília, do Sul fazem. Eu acho que hoje, um pouquinho anteriormente, eu e o Sidenir falavam sobre isso, não existe receita do bolo, não existe receita perfeita. Às vezes o que é bom eu acho que tudo ele é moldável. Quando eu saí do Engai, quando eu estava no Engai, eu lembro que eu falava muito para os meus clientes, que eu falava assim, olha, a profissão corretor de imóveis está fadada a terminar. Não existirão mais corretores de imóveis. E todo mundo me olhava assim na mesa. Eu lembro de uma reunião que nós tivemos juntos ali, não vou citar nomes por ética, numa administradora ali de Copacabana, que o proprietário olhou para a gente e falou assim, vocês falam com tanta autoridade disso, por que vocês não vêm trabalhar aqui como diretores da minha imobiliária? E eu lembro que a sua resposta para ele foi, porque nós poderíamos abrir uma aqui do seu lado e quebrar a sua. Né? Nós não vamos trabalhar para ninguém se nós temos o conhecimento, nós estamos te informando. E tudo que a gente falava, alguns aplicavam e tinham resultados e outros não. Wilson, seja bem-vindo. Wilson da W Martins, outro case, outro cara que eu me espelho muito. Então, por que vocês não praticavam o que a gente falava? Achavam que o que nós estávamos falando era balela para vender sistema, né? E vender consultoria. Era isso que a gente sabia que as pessoas pensavam. Mas aqueles que acreditavam em nós e praticavam, começaram a ter resultados diferenciados. Eu lembro que uma vez no Conecta Imob, eu abordei um profissional, que eu também não vou citar nomes por ética, e falei, fulano, me fala sobre as regras de algoritmo do Zap, lembra? E ele falou assim, a regra de algoritmo é por isso, por atualização de imóveis. Eu falei, não. Fiz uma consulta, falei, por que esse imóvel da Patrimóvel está aqui, desatualizado há tanto tempo, e está nas primeiras páginas, e o do meu cliente aqui, que atualiza semanalmente, está na segunda, terceira página. E aí ele tampou, chamou para tomar um chopp, e o assunto encerrado, não se fala mais nisso. Eu não podia falar muito, porque eu era colaborador da Engaia, me era muito travado. Hoje eu tenho essa liberdade de falar o que eu penso, mas ao mesmo tempo também tenho a consciência de não falar groselha e também de ter assertividade e autoridade no que eu falo. Eu sempre fui um cara contra portais imobiliários, desde a essência de tudo. Nunca gostei de portal imobiliário, sempre achei empresas oportunistas dentro do mercado imobiliário que estavam ali apenas para fazer o trabalho que os corretores tinham preguiça de fazer. Quem são os culpados de tudo isso? Os próprios corretores e, antes dos corretores, os donos de imobiliárias, que não acreditavam que poderiam gerar leads e leads de qualidade, né, sem o portal. Eles viraram escravos dos portais. Né? É o famoso corretor do Ctrl F9. Né? Ele fica ali atualizando a página para ver se entrou um lead novo. E quando esse lead entrava, eu via que muitas vezes leads que eram pagos, que eram caros, né? Porque se você quer saber o custo de cada lead, vê quantos leads entraram na sua empresa e vê e divide pelo valor que você paga na sua mensalidade, você vai ver quanto que custa cada nomezinho com e-mail e telefone que chega para o seu corretor. Então eles davam um primeiro atendimento, o que eles queriam que acontecesse? Que o cliente já fosse direto para a visita e compra. E eles não tinham acompanhamento do cliente, uma qualificação daquele cliente, um trabalho, né? Eu me recordo que nem, por exemplo, não sei se o Toninho está aqui, mas o Wilson, por exemplo, nós namoramos um tempo até ele aceitar implantar em Gaia. Eu fui atendendo ele conforme ele ia me pedindo e até eu consegui explicar para ele que ia ser produtivo e ele enxergou meses depois, né, como outras empresas que hoje são em Gaia, também ali na Barra da Tijuca, uma empresa que eu também gosto muito, que é o pessoal ali como que é o nome deles mesmo, Cid? Do Fernando ali, que você implantou o sistema lá, que trabalha só com imóveis exclusivos, mais de alto padrão, ali só venda, tem São dois. o Fernando. Cara, se eu for falar com o cliente que eu tenho na Barra, Enfim, Sentinela e Sobral, pronto, lembrei. Né? de Oceânica ao Recreio, quase todos. Exato, Sentinela e Sobral. Como também tinha o pessoal
de que trabalhava com properties ali e outras coisas. Mas, enfim, quando a gente falava, não se dava ouvido. E aí, não, eu não posso tirar o portal. Realmente, não tem como você que acostumou a andar de bengala, tirar a bengala do dia para a noite e querer sair correndo, né? Isso. Agora fala o seguinte, Anderson. De tudo isso que você viu e aprendeu rodando comigo aí durante 2 anos, e a gente trocando essas figurinhas e o que te startou na cabeça em montar a Bit. A Bit é uma agência que já começou digital, né? Já começou Exato. totalmente digital. E a estratégia que você teve também de começar ali sempre já direcionando o teu produto para o teu público-alvo, né? Porque você já fez aquele estudo da cidade, né? Ou seja, de todos da população ali de Monte Alto. Por que que você, de tudo isso que você viu, aprendeu, a gente está falando aqui de Barra da Tijuca, Niterói, São Gonçalo. Copacabana, São Gonçalo. A gente está falando de vários, são mercados grandes. A gente falou até de São Paulo, falei com você também sobre Alphaville, mercado de Minas Gerais. Então, assim, tem mercado do Brasil inteiro, né? Então, tudo isso que você viu, a gente rodou, a gente conversou, validou muitos pontos. E o que startou em você de ter essa estratégia, de ter essa imobiliária em Monte Alto? Tá. Queria que você dissesse e o porquê que você. Não só porque que você montou, a gente já sabe por que que você montou, mas o que veio na sua cabeça com relação a tudo isso que você já passou com a gente e teve aprendeu ali com as nossas estratégias aqui da Lead Mob, ou seja, a cabeça do Sidenir. É verdade. Luciana Martins também chegou aí. Seja bem-vinda, Luba. Bom, a raiva. A raiva de falar com os meus clientes em Gaia e falar para os caras como que eles deveriam fazer para ter mais resultados e diminuir custos com portais e não ser ouvido. E aí, o que você faz fala mais alto do que o que você fala. E eu falei, eu vou montar uma imobiliária, vou aplicar tudo que eu prego, vou ter resultados e vou mostrar meus resultados no mercado, que aí eu acho que eu vou ter mais autoridade quando eu abrir minha boca, porque até então eu era um consultor da Engaia que as pessoas achavam que eu queria vender o sistema para eles, e não era isso. Nós não vendíamos sistemas. Eu nunca vendi sistema na Engaia. Desde quando eu entrei no meu primeiro cliente dentro da Engaia, e o presencial, minha primeira porta que eu entrei para a minha primeira reunião presencial foi com o Toninho, e eu prestei uma consultoria para ele. A ideia, eu sempre analisei toda a empresa dos meus clientes, né? Desde a portaria. Eu ficava sentado na recepção, eu via o telefone tocando e eu me incomodava com a maneira que a recepcionista falava com o cliente. De maneira grosseira, às vezes, a maneira já cansada, às vezes não colhia nenhuma informação. Via a recepcionista atendendo o telefone e falando, tá ok, então, tipo, sem pegar um número, sem pegar um e-mail, sem pegar o nome da pessoa. E aquilo eu comecei a ficar muito indignado. Eu brigava com os meus clientes. Eu tive brigas com clientes, porque eu queria mais do que ele tivesse sucesso com o que eu estava falando, que desse autoridade para o que eu estava falando. E aí eu via que pessoas que começavam a ouvir o que você estava falando, como os Pinciara, como o Yunis, alguns caras, e como o Bruno, ouvindo o que o Eduardo pregava e tudo mais, começavam a ter aqueles resultados mesmos, né? Mesmo, de fato. E eu falei, pô, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Ganhando um salário do Engaia que era bom. Eu sou muito. Olha, eu tive muita felicidade no Engaia. Era um ótimo salário, vivia bem, morava bem. Você sabe da minha vida aí no Rio de Janeiro. Mas eu não estava feliz. Eu queria mostrar. Eu via que eu podia ganhar mais com aquilo. E eu não queria ser empregado de ninguém em nenhuma agência imobiliária, que eu tive inúmeras propostas para ser diretor comercial de agências imobiliárias, né? Até imobiliárias de renome aí no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas eu queria ter aquele desafio de não entrar numa coisa bonita. Que coisa linda, né? Você entra numa imobiliária já com caixa alto, forte, e vão falar assim, o Anderson explodiu ali, mas já tinha um alicerce, né? Ele já entrou ali com uma empresa que investia 10 mil por mês no Zap. Olha o tanto de lead que chegava. Não, eu queria fazer um negócio difícil. E só recapitulando, só te corrigindo, você falou 100 mil habitantes, são 58 mil habitantes só, Monte Alto. É menor ainda. É uma cidade pequena, pequeniníssima, onde as pessoas ainda são resistentes à tecnologia. Quando você pede um e-mail para ela no telefone, você tem que pedir 3 vezes para ela te dar o e-mail, entendeu? Mas E é eles nesse, fazem. e é nesse ponto aí, que foi quando a gente começou a conversar e teve esse planejamento de analisar o teu público inicialmente, né? Exatamente. E aí, Foi o primeiro primeiro passo, fiz né, uma Cid? Quando análise eu falei aqui, para você, eu falei assim, Cid, eu abri em analisar Campinas. o produto, analisar o produto que você tem,
Até porque senão você ia fazer um monte de captação de produto que não ia ter liquidez nenhuma e também não ia ser tão atrativo no teu site. Então esse foi o primeiro ponto, até contando um pouquinho aqui do nosso segredo. Hoje eu tô a caixinha de ferramenta aberta, estou contando todos os segredos. Cara, esse é o Informação tem projeto, que é ser contar liberada. realmente o segredo e fazer com que as pessoas entendam, consigam enxergar que aquilo que a gente fez, né, com profissionalismo e com certeza do que a gente estava fazendo e com todos os números em cima da mesa, a gente conseguiu alcançar o objetivo. Então, é isso que eu quero mostrar para o pessoal, né, para todos aqueles que estão acompanhando a gente, que por isso que eu chamei você para ser o primeiro cara para a gente startar isso, que é, além de falar tudo aquilo que a gente sempre conversou em off, Uhum. que eu adoro isso, fala que aquilo que a gente falou em off, mas também mostrar um pouco mais da estratégia que a gente utiliza de fato ali nos bastidores, tá? Então, Eu pode vou, tocar aí, cara. tá, eu passei toda a parte agora aqui emotiva, né, que não tem como eu estar com esse cara em live, pode estar com mais pessoas, é sempre um grande prazer estar adquirindo conhecimento, e ainda mais vendo as pessoas que estão nessa live, que são pessoas que muitos que eu vi aqui eu gosto muito. Mas, tirando a parte emotiva, eu vou falar agora de modo mais técnico mesmo, né? Primeiro passo que eu fiz, eu falei com você, falei, Cid, eu vou abrir a Bit, vai fundar assim, vai formar assim. Eu busquei tutoria. Me recordo que eu bati na porta do Bruno via WhatsApp, falei com o JP Malê da Privilégio, falei com o Wilson, que eu ainda estou separando meu tempo para buscar mentoria com esses caras. Por quê? Por mais que eu pregava algo que eu sabia que funcionava, tem pessoas que estão há muito mais tempo que eu no mercado imobiliário, que tem muito a me ensinar da operação. Né? Eu sou cru ainda da operação. Uma coisa é a técnica falando, outra coisa é praticando. Então, primeiro de tudo, eu busquei mentoria no José Eduardo, busquei mentoria em pessoas anteriores, em você, em outros, Wilson da Martins, Bruno, enfim, e vários outros. Assim como o próprio Pinciara, também é um cara que fantástico. Conversar com o Pinciara, eu sempre digo que é um MBA gratuito para mim. Eu aprendo muito com ele. Ele me forçou a conhecer meu sistema em 2 dias, em 3 dias na Engaia, porque ele me perguntou tudo que tinha no sistema, eu tive que aprender para vender para ele. Mas Certo. falando de números, nós fizemos o estudo. Quando eu comecei a fazer o estudo, a ideia inicial era Campinas. Eu tenho operação em Campinas hoje, tenho imóveis que eu administro em Campinas e tudo mais. Só que Campinas é 100% digital. Né? O público de Campinas me permite isso. Porém, eu sou um cisquinho assim em Campinas, talvez nem me conheçam, porque eu não invisto muito em mídia em Campinas ainda. Porque eu enxerguei que tinham muitos leões, e eu era um gatinho, para que eu vou entrar numa cela com leões? Então eu vou vir brigar aqui onde tem alguns gatinhos do meu tamanho na cidade interior. E foi quando eu, vindo muito para Monte Alto, que é a minha cidade natal, eu fui procurar uma casinha para alugar, e aí eu fui como cliente nas imobiliárias. E aí eu vi como que eles trabalhavam, olhei para minha esposa, eu falei, é aqui. Aí foi quando nós começamos a conversar. Primeiro ponto, eu fui estudar quantas casas tinham na cidade toda. Fui lá, vocês podem ver no meu Instagram aí a fotinha com o prefeito, que é meu amigo do meu pai de infância, tudo. Olha, prefeito, eu quero que você me abra a Secretaria de Desenvolvimento, eu quero conhecer tudo, quero saber a engenharia da prefeitura, eu quero saber tudo que tem de imóveis na cidade. Aí eu mapeei tudo, a quantidade de imóveis, quantos imóveis desses eram imóveis rotativos para alocação, quantos imóveis estavam à venda e vazios. Aí eu analisei quantos loteamentos novos tinham na cidade, quanto que tinha de estoque na cidade, quantos lançamentos tinham tido nos últimos 3 anos e quantos de fato tinham vendido. E aí eu verifiquei que tinha tido e muito lançamento, mas muito lançamento de terrenos, loteamentos e casas prontas e apartamentos, mas muito estoque remanescente, que não tinha escoado. E percebi que tinham muitas casas de locação e vi que a rotatividade de locação era muito grande. E aí eu comecei com essa história do digital. A minha ideia era que não tivessem os corretores mesmo atuando. Eu vi que no interior eu não ia conseguir nesse início, que eu tinha que primeiro ficar conhecido na cidade. Foi quando veio o Matheus Alex, que está aqui na live com a gente, que foi meu primeiro corretor. Na sequência veio o Hariton, que também está na live. E nós fomos crescendo aí a operação, só que eu comecei a rastejar, às vezes por um fraquejo meu, porque eu comecei a observar, eu comecei a ter alguns resultados com um pouquinho que eu fiz, e eu passei umas 3 semanas sem fazer, deixei um mês para fazer, para ver como que estava a minha empresa no final do mês. E foi onde eu me assustei.
Eu falei, não, eu vou quebrar se eu continuar agindo assim. Eu tenho que analisar diariamente, eu tenho que analisar semanalmente, eu tenho que entender como que meu público se comporta. Eu fui para a operação. Eu comecei a ir para a rua, captar imóveis, falar com proprietários, atender clientes, fazer visitas. E aí comecei a entender como que o público de Monte Alto se comporta. E aí eu vi o que eles mais viam na cidade. Grupos de Facebook, gratuitos. Grupos de Feira do Rolo. A cidade Mas inteira... por que que você achou ali, viu os grupos de Facebook como uma grande sacada? A Porque gente conversou sobre isso também. eu não tinha Eu dinheiro para lembro. pagar portal e não gostava dos portais. Ou eu pagava meu sistema para manter meus colaboradores e meu sistema, ou eu pagava portal. Então, ao invés de eu pagar em portal, eu vou pagar um chatbot. Ao invés de eu pagar portal, eu vou investir em Google Ads no meu site. E as pessoas falavam em Monte Alto que os Monte Altenses, que o público não usava website, que eles não gostavam de site. O meu site tem mais de 50 visitas diariamente. O meu site, eu recebo clientes todos os dias via site. Os clientes entram no meu site e agendam a visita direto, sem eu ter que esmiuçar ele. Eu já marco a visita para o dia, para o horário, e eu encontro eles na frente do imóvel. Né? Então, eu comecei a perceber que o site tinha acesso. E eu comecei a usar uma estratégia que eu falava muito para os meus clientes. Quando chega um cliente do portal, do Zap, o que vocês fazem? Ah, você tem mais imóveis iguais a esse? Vocês vão lá no Zap, pegam todos os outros imóveis que vocês têm e mandam um link do Zap. Então foram os corretores e donos de imobiliária que fizeram o Zap ser essa potência que ele é hoje. Porque eles que proliferaram a marca Zap, a quantidade de acesso. Eu não. O que eu faço? O meu cliente chega para mim, eu vou mandar o link do meu site. Você tem fotos? Tenho. Link. Qual é a metragem? Link. Quanto? Link. E agora eu estou adotando uma estratégia de que todos os meus imóveis têm que ter vídeos dentro do meu site. Todos, sem exceção. Já estou pegando os que não têm, abordando, os que estão entrando novos já estão entrando com essa tese. Quando eu percebi isso? Eu percebi por quê? Quando eu abri a imobiliária, eu ficava desesperado nos grupos do interior, vendo se tinha algum anúncio de proprietário para captar casa. Porque como que eu ia captar casa sem dinheiro para fazer propaganda? Eu fiz até uma propagandinha lá do Seu Madruga, do aluguel e tal, mas não teve muita eficácia. E aí eu precisava de casa, eu tinha uma demanda de cliente muito grande, de interessados em locação e compra, mas eu não tinha imóveis, então eu ficava nesses grupos. E eu passei a ver que nos grupos, as pessoas faziam tudo no grupo de venda. Não é só grupo de venda Mercado Livre aqui no interior. Aqui, se separou do namorado, vai para o grupo reclamar. Se alguém não está devendo você, eles vão lá no grupo cobrar. Então, assim, eles usam o grupo. O prefeito não fez aquilo, eles criticam o prefeito no grupo. Então, eu vi que ali era o local que eu tinha que me comunicar com a população toda. Então, o que que a gente, na verdade, quando a gente começou a analisar esses resultados ali, o que que você percebeu também? Que ali era a movimentação digital do meu público. Total. Ali é o ciclo deles, ali é o movimento deles. Então é ali é que eu vou fazer as minhas captações. Perfeito. Exato. Em cima disso, eu comecei a focar em Facebook. Facebook, que é uma ferramenta hoje para mim meio que gratuita. Agora eu estou dando uma impulsionada numa coisa ou outra. Pretendo investir mais, né? Mas eu estou fazendo um caixa agora de marketing porque eu enxerguei que é o digital. Eu não vou gastar dinheiro com portal. Para todos que estão aí ouvindo, eu vou falar para vocês quanto que eu gastei com o portal imobiliário até hoje, desde a nascença da imobiliária, da BIT, tá? Nem 10 centavos, nem R$ 1. Eu nunca fiz anúncio em Zap, Viva Real, LX, em nada. Então, agora eu vou falar de números, tá? Nós estamos aí já com 6 meses de vida, atingindo já próximo a uma carteira de administração de 100 imóveis. Já estamos a caminho desse resultado. Mês passado, nós batemos o recorde de locação, com 23 locações mês, tá? Não me preocupo mais tanto com captação, apesar de eu querer, eu tenho poucos imóveis ainda para locação. Tem imóveis que eu capto e nem vão para o site, para vocês terem uma ideia. Por quê? Eu pego meu lead, meu cliente que entrou, eu não tive um imóvel de locação ou de venda que atendeu ele naquele momento, e eu continuo atendendo ele. O radar tem o radar do Engaia, mas eu também sou um radar dos meus clientes e dos meus corretores. Então, a gente continua trabalhando cada dia mais os mesmos clientes. Porque o que eu vejo muito
E isso eu vejo em São Paulo, em Campinas e no Rio, eu vejo mais nos grandes polos. São as empresas pagando horrores mês a mês para trazer o cliente para dentro da empresa dela, da imobiliária deles, o cliente que já entrou lá outra vez e não foi bem atendido. Exato. Ele já clicou ali um dia num imóvel de vocês e caiu na mão de um corretor, só que esse cliente, na hora que o corretor foi falar com ele estava ocupado, sei lá com o quê, e não deu muita atenção para o corretor, e o corretor mandou mais uma mensagenzinha e não falou com ele mais. E Ô aí, Anderson, você tocou num ponto agora que realmente foi aquele ponto que eu sempre converso, sempre falo isso, sempre oriento os nossos clientes aqui, e que você teve a paciência para entender isso. Eu sei que você é um cara super agitado, mas você teve a paciência de entender que você só ia ficar maduro no digital a partir do terceiro mês, que foi quando a gente começou a falar sobre as metas de conversão. Né? Quando você começou, você teria, legal, quero começar a converter tantos aluguéis por mês, depois eu vou converter mais tantos, depois eu vou converter mais tantos. A partir do terceiro mês, que o Google começa a indexar cada vez mais aí o seu site, então foi quando você alavancou aí o seu resultado e começou a aumentar a quantidade de leads qualificados através do site também. exatamente. Aí teve a redução do investimento no carro de som. Exatamente, exato. Eu cheguei a um ponto no meu íntimo, chegar em casa à noite, eu com a minha esposa, e no banho, chorar sozinho, envergonhado de achar que eu estava no caminho errado. Falar, não, eu perdi tudo, eu deveria ter ficado na engaia, por que eu estou fazendo? Eu não estou tendo resultado. De chegar num corretor meu que está aqui dentro da sala, não tenho vergonha de falar isso não, e falar, olha, você fez uma venda legal, entrou uma comissão, eu vou usar o dinheiro da sua comissão, cara, porque eu tenho que fazer isso. E o cara me esperar para eu pagar ele no mês seguinte e até o resultado chegar. Agora o resultado começou a chegar e eu tô desesperado, mas porque eu não estou dando conta de atender. Então, o chatbot agora vai vir para isso, o Pipe também é uma ferramenta que eu pretendo usar. O Jimmy, né, é uma outra ferramenta aí que vem aí que o Jean Philippe me apresentou, achei interessante, vamos estudar ela também. Só que o que eu quero dizer para assim, que se puder ser produtivo para quem está na live agora é o seguinte: primeiro ponto, vou falar do emocional. A gente tem que estar firme. Quando você se colocou no projeto, o resultado não vai vir de hoje para amanhã. Nós somos corretores, cascudos, cara. Qual corretor aqui que pega um cliente de manhã e vende à tarde? Só se o cara chegar para comprar, entendeu? Segundo ponto, os corretores vão sumir. Ponto. Mas vão sumir como? Só vão ficar aqueles que de fato entendem o mundo digital, que vão entender que tem que atender o cliente no time deles e que hoje não se ganha mais comissão nem dinheiro fácil indo ali abrindo uma porta e abrindo e falar, fique à vontade. Hoje tem que se trabalhar, tem que se atualizar, tem que estudar, tem que ler. Eu diria até um pouco mais além. Antigamente, lembra quando a gente falava, eu brincava, falava assim, nossa, médico e advogado é complicado, eu nunca vou querer ser, porque os caras não param de estudar nunca, eles têm que estar sempre se atualizando com as emendas constitucionais, no caso dos advogados e tal, e os médicos e Agora tudo. você é corretor, E não estuda não, Brasil. exato. Hoje, todas as profissões exigem estudo contínuo. Todas. Não só os corretores. E hoje, de fato, os corretores profissionais vão começar a se destacar, porque vão começar a se atualizar, vão começar a trabalhar dentro do digital, vão começar a ter um filtro, vão usar ferramentas, vão usar o Trello, vão usar isso, vão usar aquilo. E vão entender que não é um monte de aplicativo chato, que é um monte de aplicativo chato que faz todo o trabalho para você, que faz com que você não esqueça de atender aquele cliente no dia correto, de mandar aquele imóvel, de lembrar do dia do aniversário dele, de falar com ele naquela data e de entregar para ele. Não, sabe aquela frase famosa? Ah, esse imóvel já foi vendido, mas eu tenho um outro aqui. Cliente nenhum gosta de escutar isso. Quantas ferramentas você está usando hoje, Anderson? Hoje, vamos lá, eu uso o Locação, Enterprise, o Imob, que é o meu CRM, vou começar a usar o Jimmy, Pipe, Oli, DocSign, eu tenho mais um administrador de páginas, acho que umas 7 ou 8 ferramentas hoje, quase todas integradas, algumas ainda não, eu estou conversando lá com o Zé Eduardo para ver as possibilidades. A ideia que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um formato de uma imobiliária que não vai ser segredo, eu não vou esconder o ouro. Ah, e como que o Anderson fez? Quem quiser vir falar comigo, eu vou falar, fiz assim, assim, assado.
Porque pouco importa o que eu estou usando, porque eu estou numa região e as pessoas em outras. E às vezes o que serve para mim aqui não serve para o Rio de Janeiro. Vale lembrar isso Esse é o também, ponto, esse é o ponto. né? Esse é o ponto. Mas o que eu quero É, deixar de exemplo aqui é o seguinte, que não fazer exatamente o que o Anderson faz em Monte Alto, mas pegar a matriz da essência do que o Anderson está fazendo e aplicar com as ferramentas que você tem. Estuda seu público, entende seu público, conversa com seus concorrentes. Converse com seus concorrentes. Eu tenho um grupo de amigos aqui de todos os proprietários de imobiliárias. Eu não tenho medo. Pergunta, como que você faz vistoria? Assim, assim, assim. Porque eu não tenho problema nenhum dele me copiar. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Porque enquanto ele está me copiando, eu já estou pensando no meu próximo passo. Entendeu? Então eu vou estar sempre um passo adiante deles. E hoje eu comecei a ter esse resultado mais diferenciado. A pandemia me assustou, porque ela me alavancou. Ela me uhum. alavancou. Eu até, assim, estou na urgência do Matheus e do Harton voltarem para a imobiliária, não sei quando o decreto termina, porque eu estou sozinho atendendo tudo. E por mais que eu tenha ferramentas que filtram os clientes, a demanda é grande. Então, falando de números, nós tivemos 11 vendas em 6 meses, que é um número baixo, ainda porque eu tenho de meta, tá? A carteira de locação que eu acabara de Opa, falar. perguntaram aqui qual é a E outra hoje, ferramenta, é é, Jim. hoje a minha imobiliária se paga em 6 meses. Ela se paga, assim, 0 a 0, entendeu? E agora a gente está caminhando para o crescimento. O que eu vou começar a fazer agora? Montar essa esteira, vou criar vídeos com alguns atores falando de como que você, cliente, pode ser cliente Habite. Como que você, cliente proprietário, coloca um imóvel para alugar aqui, mostrando certinho onde que ele tem que entrar. Vou desenvolver um aplicativo da Habite para facilitar. Como que você coloca um imóvel para vender, como que você compra, como que você aluga aqui, como que você faz uma manutenção aqui como inquilino, como que você solicita como proprietário, como que você extrai seus rendimentos e assim por diante. E vou começar a atacar as cidades vizinhas. Eu creio que com um escritório, como eu tenho de Monte Alto, eu consiga atuar em mais ou menos 20 a 25 cidades ao meu torno. Quando eu estiver em Campinas, com um escritório, eu consigo atender toda a grande Campinas. E aí depois eu vou desembarcar no Rio de Janeiro aí, espero que em parceria com alguns amigos aí, né? E enfim, Anderson, é tô isso. colocando aqui as ferramentas que você utiliza, tá? Só para o Certo. pessoal ter mais aqui uma ideia de que o digital ele tem uma variação muito grande, mas depende muito da ferramenta que você aplica mediante as estratégias que a gente traçou antes de executar as ações de marketing, Perfeito, tá? perfeito. Então, estou colocando aqui Engaia, Trello, Jimmy, Pipe, DocSign, né? Pipe, Fioli, Superlógica, enfim. Uma coisa que é bem importante deixar ressaltado, que não adianta nada as ferramentas sem ação, tá? Se você não tiver pessoas ali para validar, eu tenho esse privilégio de ter o Cidenir. Então, quando eu vejo alguma coisinha, Cid, valida isso para mim, o Cidenir fica lá na madrugada, a esposa dele até briga com a gente, né? Porque não quer que a gente trabalhe até tarde. Mas eu tenho quem valide para mim, no caso do Cidenir. Já eu aconselho vocês também entenderem a operação. Eu acho que todo dono de imobiliária tem que descer no chão de fábrica pelo menos uma vez por mês e trabalhar um dia acompanhando um corretor águia dele. Pega aquele corretor porreta, aquele que não para de trabalhar, de ligar o dia inteiro, e pega um dia seu ali e desce para o chão de fábrica e vai junto com esse corretor, fala com o cliente, ouve o seu cliente quando ele liga Boa, e boa. põe a mão na massa para entender como que funciona. Porque não adianta nada você ter um sistema mega ultra, tudo integrado, se não tiver ninguém por trás operando ele. Anderson, para finalizar, manda aí uma palavra ou uma frase de incentivo para o pessoal, até mesmo para amanhã de novo a gente estar junto aqui, e outra que diga o seguinte: valeu a pena pensar antes de executar. Vamos lá. Bom, a palavra de motivação, eu poderia dizer, se você me conhece, eu nunca fui de motivar, eu sempre fui de dar porrada, né? Por conta de que a vida fez isso comigo e eu cresci assim. Tá? A frase que eu levo para mim, que é uma frase minha, é que eu digo que a vida é dura com quem é mole. Então, se você ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, elas não vão acontecer. Quando eu entrei na Engaia, eu era apenas um mero consultor, ninguém me conhecia. Quando eu saí do Engaia, todo mundo sabia quem era o Anderson. Às vezes com Beleza? medo, às vezes no meio, né? E o que eu posso deixar aqui de pensar antes de executar
é dinheiro gasto à toa. Rasgar dinheiro. Simples assim, simples assim. Uhum. Eu cometi alguns erros também, gastei dinheiro à toa com algumas coisas, entendeu? Até eu Tá. acordar. Porque você sabe que eu sou teimoso, né? Nem tudo que você Até me você fala eu voltar a me aplico. ligar, né? É, Até você voltar a me ligar. nem tudo que você me falou eu aplicava piamente. Então, assim, se tem um cara que está te falando ali do lado de lá, que cuida da consultoria de inúmeras agências imobiliárias, de inúmeros tipos de público e diferentes regiões, ele tem autoridade no que ele está falando. Então, coloca um tampão e executa. Se não der certo, cobra ele piamente, mas executa. E eu tinha assim, eu estava com o tampão, mas eu dava uma olhadinha aqui, aí essa olhadinha de lado, ela desconcerta todo o mecanismo da Já escolha, era. né? Já Então, a era é digital, gente. A era é digital. E cada dia menos vamos ter era. corretores, e cada dia mais profissionais do mercado Valeu. imobiliário. Tá legal, Anderson. Cara, eu só tenho a agradecer a você por ter participado, por ter Eu que trazido agradeço. aí a sua experiência de vida, não só a sua experiência profissional, mas a sua experiência de vida também. Eu sabia que a gente ia começar legal aí com você essa semana, tá? Amanhã eu estou programando aqui também da gente fazer, continuar esse mesmo bate-papo, né? Falando sobre essa realidade que a gente quer trazer. Vou conversar com a Luciana Martins, da W Martins, Bacana. ela que cuida do marketing de lá, Chama, tá? E chama, a gente chama o Jean Felipe também para algum dia, que vai ser muito produtivo. vou convidar o Jean, com certeza. E a ideia, cara, é a gente trazer aqui, abrir o jogo, tá? Abrir a caixa de ferramenta mesmo e mostrar ali a realidade, falar o que funciona, o que não funciona. No teu caso ali funcionou não trabalhar com portal, mas trabalhar com site. Mas antes disso a gente fez um estudo, né, do teu público e do produto que você ia fazer captação. Que lembra que você falou assim, não, eu vou fazer captação de condomínio e tal. Eu falei, cara, esquece isso. O teu produto é esse, esse, esse. A gente mapeou os seus produtos para que você Exatamente. conseguisse ter liquidez. Então, o primeiro passo é esse, ter estratégia. E vou agradecer a você mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui. Falta pouquinho tempo para a gente terminar, mas para a gente não cair também a live. E agradeço aqui a Deus primeiro por ter dado essa oportunidade, por a gente estar com saúde nesse momento agora, tá? Espero que todos vocês aí se cuidem, todo mundo está em casa aí, se cuidem, tá? Né? E estamos juntos para o que der e vier. Quem tem meu WhatsApp aí é só me chamar no WhatsApp, sabe Ó, que eu sempre respondo. Tamo junto. posso deixar uma última palavrinha aqui, rapidinho, 5 segundos? Vamos lá, pessoal. A ordem é fique em casa, não parar de produzir. O fato de Isso. ficar em casa não quer dizer ficar parado, entendeu? Fique em casa, mas produzindo. Graças a Deus o mercado aqui do interior começou a querer voltar já essa semana e a gente está isolado dentro da imobiliária, atendendo, seguindo as regulamentações, mas nós nunca paramos. Parar nunca. Tá, Ficar em casa sim, parado nunca. tá legal. Anderson, brigadaço. Gente, ó, Andreata entrou beijo no aí, pô. coração de vocês. Chegou no final, Giovanni, pô. Chegou no final, Ô, Giovanni. mano, Entra amanhã, que amanhã vai ter tá muito mais aí. conteúdo. Tava desde cedo aí. Valeu, gente. Um Tá, abração. beleza. Um beijo no coração de todo mundo aí. Que Deus acompanhe Valeu, todas as cara. famílias e empresas. Amanhã tamo junto aí mais uma vez, tá bom? Vou tirar você aqui para eu poder finalizar. Valeu, Anderson. Valeu. Um abraço, sucesso aí, irmão. Obrigado aí, fiquei honrado. Bom, pessoal, vou me desligar aqui de vocês hoje, mas amanhã não se esqueçam, 17 horas, a gente vai trazer aqui mais informações, mais estratégias de marketing com uma excelente profissional no mercado, tá bom? Forte abraço, Giovanni, um abração para você, sucesso, meu amigo, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até amanhã.